Graça e paz a todos. Eu estava pensando e meditando. Que diferença faz? Essa é a pergunta. Que diferença faz? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo e esse meu amigo estava conversando com outro amigo. E esse meu amigo é pastor e esse outro nosso amigo também é pastor que estava conversando com ele. E eles estavam dizendo o seguinte, eles estavam conversando o seguinte, que esse pastor dessa outra igreja estava dizendo: eu vou mudar o nome da igreja para a Igreja Batista. E aí ele estava falando para mim exatamente isso, porque a igreja dele lá é uma igreja Assembleia de Deus e ele estava querendo mudar para o nome para uma igreja batista. E eu estava dizendo para esse meu amigo que tinha conversado com esse outro meu amigo pastor o seguinte: que diferença isso faz? Que diferença faz mudar de nome se não muda o conteúdo? Que diferença faz trocar lá a placa da igreja, colocar a Igreja Batista, isso ou aquilo, se não muda o conteúdo da mensagem, se não prega o evangelho? Então isso é muito perigoso. É como você pegar uma Mais Sabor, pegar o rótulo de uma Coca-Cola e colocar o rótulo da Coca-Cola na Mais Sabor. O conteúdo Mais Sabor continua o mesmo. Então que diferença faz isso? A mesma coisa, que diferença faz mudar a placa da igreja, mudar o nome da igreja e não mudar o conteúdo? Então, é muito perigoso porque a perda de identidade é complicado, muito complicado. Eu não quero aqui dizer o nome da igreja lá, é uma Assembleia de Deus, mas eu não quero dizer o nome. Essa mesma igreja, ela já mudou de nome várias vezes. E eu disse pro meu amigo: olha, essa igreja já perdeu identidade há muito tempo. E se ela muda o nome mais uma vez, a tendência é só piorar, piorar, piorar e piorar. Portanto, não é mudar o nome da igreja mais uma vez. É mudar o conteúdo, é mudar a pregação deles, é mudar o que eles estão ensinando. Não adianta o cara ter uma nomenclatura, a Igreja Batista A ou B, Igreja Batista isso ou aquilo, ainda que a Igreja Batista, se eles colocarem o nome, possa reivindicar isso depois ou mais tarde. O problema é outro. O problema não é o nome da igreja, o problema é o conteúdo da mensagem deles. Não adianta, como eu disse, não adianta o cara mudar o nome da igreja e não mudar o conteúdo. É aquela situação da Mais Sabor, do refrigerante. É você pegar o Mais Sabor e colocar o rótulo de Coca-Cola. O conteúdo mudou? Não mudou, continua o mesmo. É a mesma coisa, não adianta mudar a placa, é mudar o rótulo. Se não muda a mensagem, se não muda o conteúdo. Mantenha o nome, mas pregue o evangelho, ensine de forma coerente com a escritura, com a palavra de Deus. E isso sim vai fazer toda a diferença. Portanto, a pessoa, ela quer mudar o rótulo. A pessoa, ela quer mudar a placa, quer mudar o nome, mas não quer mudar o conteúdo da sua mensagem. Continua flertando com os pseudos apóstolos. Continua flertando com a teologia do coach. Continua abraçando a teologia da prosperidade. Então, não adianta viver de modismo. Tem muitas igrejas por aí que querem viver de modismo. Só porque o cara tem um contato com a teologia reformada, aí o cara quer logo se radicalizar. Ele rompe logo com os dons. Ele diz: aqui não fala mais em línguas. Ele quer romper agora com a placa da igreja. Olha, aqui agora nós não somos mais Assembleia de Deus, agora nós somos Igreja Batista ou Igreja Presbiteriana. Enfim. Portanto, meus irmãos e meus amigos pastores, mudem o conteúdo da pregação de vocês. Vejam onde vocês estão errando. Vocês estão pregando o evangelho, vocês estão ensinando a escritura. Se sim, pronto, não precisa mudar a placa da igreja. Dá para você ser uma igreja pentecostal bíblica. Dá para você ser uma Assembleia de Deus bíblica que ensina o evangelho. Eu fazia parte de uma igreja que era uma igreja pentecostal, e eu sou pentecostal, mas uma igreja bíblica, e eu sou um pentecostal bíblico e esforço-me o máximo para ser um pentecostal bíblico.